Todo mundo gostaria de ganhar mais do que está ganhando atualmente. Então, pensando nisso, eu gostaria de compartilhar algumas dicas que tu pode aplicar para conseguir aumentar o teu salário na tua carreira. Vão ser coisas relacionadas ao momento que tu deveria procurar vagas, dicas de como tu negociar o teu salário, quanto tempo tu deveria ficar na empresa. Enfim, várias dicas relacionadas a como tu pode gerenciar tua carreira para maximizar a quantidade de dinheiro que tu ganha. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre como ganhar mais dinheiro. Então, primeiramente, vamos falar sobre qual é o melhor momento para tu conseguir procurar um emprego melhor. Bom, ironicamente falando, o melhor momento para tu conseguir uma vaga melhor do que a tua atual é justamente quando tu já está empregado. Porque tu tendo um emprego que vai te meio que dar uma garantia, eu acho que isso torna a busca de um emprego novo muito mais interessante no sentido de te dar mais estabilidade e segurança na hora de tu conseguir negociar e ter mais paciência para realmente procurar uma vaga que vai valer a pena fazer essa troca, né? Além disso, quando tu está empregado, tu tem muito mais poder de negociação porque tu simplesmente não está desesperado por qualquer emprego. E meio que já ligando um pouco com esse ponto, é interessante tu entender que a melhor hora para tu negociar o teu salário é justamente quando tu está entrando na empresa. Vai ser nesse momento justamente que tu vai ter o maior poder para tu conseguir aumentar o teu salário, porque geralmente quando a gente fala de aumento, é muito raro tu ter aumentos realmente significativos de acima de 10%. Então faz muito mais sentido tu simplesmente tentar aumentar ao máximo o teu salário na hora que tu entra na empresa do que tu, sei lá, aceitar um salário, sei lá, 20% menor e ter a expectativa de aumentar o teu salário no próximo ano, alguma coisa assim. E nesse sentido da negociação, eu também tenho algumas dicas nessa questão de o que tu pode fazer para tentar aumentar esse teu salário inicial na hora que tu vai entrar na empresa. A minha primeira dica que eu tenho é justamente caso tu esteja empregado, né, tu justamente evitar falar o teu salário atual. O motivo é que eu acho que é interessante entender que as empresas geralmente têm um range salarial, uma budget, me fugiu a palavra em português, que já meio que pré-determinada para essa determinada vaga que eles estão em aberto, né? Então, tu quer basicamente tentar pegar o máximo de dinheiro possível que eles têm disponível para essa vaga. Se tu ganha muito abaixo do que eles têm para essa vaga, eles vão meio que se aproveitar disso, né? Claro, tem muita uma questão também, depende da empresa, no sentido de tipo, dependendo do lugar, geralmente eles têm meio que um padrão de, dependendo da tua experiência, tu não vai ganhar abaixo disso, por causa que tem várias coisas relacionadas a gerenciamento de recursos humanos, que eles tentam meio que manter um certo nível salarial para não ter uma discrepância muito grande dentro da empresa. E eu acho que uma coisa assim que tu pode falar, porque sempre quando tu vai começar algum processo seletivo, eles falam sobre, perguntam, né, em relação à tua expectativa salarial, o quanto que tu ganha, né. Então, se caso eles perguntarem qual que é o teu salário atual, alguma coisa nesse sentido, eu diria para tu simplesmente dar um migué no sentido de tipo, isso aqui é uma afirmação privada, eu gostaria de, sei lá, manter, tipo, não compartilhar, não me sinto confortável compartilhando essa informação e blá blá blá, tipo, dá um migué assim e tenta desconversar, porque eu acho que isso vai te dar muito mais poder na hora de negociar. E justamente, provavelmente nessa mesma hora vai ser na questão que tu vai estar falando de expectativa salarial, e nessa hora tu tem que realmente entender que existe vagas que tu, dependendo da tua expectativa salarial, tu vai perder elas porque elas simplesmente vão pagar muito menos do que tu gostaria, né? Então, eu acho que tu não precisa ter medo de perder essas vagas, porque simplesmente pensa que é meio que um filtro que tu vai fazer em relação às empresas que tu vai querer trabalhar, né? Porque basicamente tu não quer perder tempo em processo seletivo que vai te pagar muito menos do que tu gostaria, que tu julga necessária para fazer uma mudança de emprego, né? Sabe, tipo, geralmente tu não vai querer mudar de emprego para ganhar o mesmo que tu tá ganhando ou menos, sabe? Então tem que pensar nesse sentido, de, tipo, se tu vai falar sobre a expectativa salarial, pelo menos dê um número que tu julgue que vale a pena correr esse risco de trocar de emprego. E já meio que ligando com esse ponto, eu acho que simplesmente não vale a pena tu trocar de emprego por um aumento menor do que 25%. Isso a gente está falando em cenários normais, onde tu tá trabalhando num lugar legal,
que tem uma rotina de trabalho muito, tipo, minimamente decente, tu não se sente estressado, tu tá satisfeito com o teu trabalho atual. Se tu tá satisfeito, eu acho que não vale a pena tu correr o risco de trocar de emprego, porque existem literalmente vários riscos nessa questão de, tipo, tu não sabe como é que é o ambiente de trabalho da outra empresa, essas coisas assim. Então, perder algo garantido por menos do que 25%, eu acho que simplesmente não vale a pena. Mas, no início da carreira, eu acho que é bem importante tu entender que geralmente vai ser nesses momentos, nos teus primeiros 2, 3 anos da carreira, que tu vai conseguir literalmente dobrar o teu salário de forma muito fácil. Então, eu acho que se tu não tá com muita pressa e tu tá satisfeito com o teu trabalho atual, tenta sempre dobrar o teu salário a cada mudança de emprego, porque vai ser a melhor forma assim de tu realmente duplicar o teu salário, triplicar dependendo da situação. E agora também falando um pouco sobre a questão de tipos de contratação, na questão de tipo CLT e PJ, se tu tiver uma boa educação financeira, geralmente vale a pena ser PJ. Mas isso é considerando que a empresa te dê minimamente alguns benefícios em relação à qualidade de vida, de tipo, ter umas férias no teu contrato, mesmo sendo PJ, alguma coisa nesse sentido. Mas eu reforço que caso tu opte por PJ, tu realmente precisa ter uma educação financeira, tu precisa ser muito mais organizado financeiramente falando, porque realmente exige mais planejamento, porque tu não vai ter seguro-desemprego, essas coisas assim. Então tu precisa ser uma pessoa muito mais organizada financeiramente falando. Eu já fiz 2 vídeos, na verdade, relacionados a esse assunto de CLT e PJ, que eu vou deixar aí no card para vocês assistirem em seguida, caso seja do teu interesse. E por fim, eu também queria dar mais uma dica que eu já toquei brevemente sobre o assunto, mas basicamente não ficar mais do que 2 anos na mesma empresa. Eu lembro de ter visto um estudo que relacionado não só na área de TI, mas basicamente no mercado de trabalho no geral. Isso foi feito no mercado americano, no caso, que basicamente comparava pessoas que ficavam mais de 2 anos na mesma empresa, ganhavam acho que 20% a menos do que pessoas que ficavam trocando a cada 2 anos de empresa em empresa. Então isso significa que realmente a melhor forma de tu conseguir um aumento é trocando de empresa. Então eu diria que no geral vai ser melhor tu trocar de emprego a cada 2 anos, porque no fim as empresas não fazem um bom trabalho em relação à retenção de talento, principalmente no nosso mercado, onde é realmente quanto mais experiência tu tem, mais fácil é tu achar um emprego melhor e que vai ter bons salários. Claro que tem como se diz, um caveat, eu também esqueci o termo em português. Tu tem que entender que não é bom também tu ficar trocando de emprego a cada 3 meses, né? Existe meio que um meio termo. Use o bom senso, digamos assim. Eu acho que uma forma boa de pensar nessa questão é que tu tem que ficar tempo suficiente para aprender com os teus erros que tu cometeu quando tu estava no começo da empresa. Mas realmente no começo da carreira, principalmente nos primeiros 5 anos da tua carreira, essa questão de trocar de emprego vai ser realmente a coisa que mais vai fazer diferença no teu salário. Então eu recomendaria, caso o dinheiro seja a tua prioridade, não fique na zona de conforto, tenta sempre estar procurando emprego novo, coisas assim. Foi isso que eu julgo que fez praticamente toda a diferença na questão do salarial, né? Na minha evolução, na minha carreira, porque acho que em quantos anos? Em 3 anos de experiência, mais ou menos, eu tinha trabalhado em 3 empresas, né? Agora, na minha atual, eu tô há 2 anos e meio, então já tô, tipo, passando desse tempo de, tipo, mínimo que eu recomendaria, né? Mas é mais por causa de uma questão de, primeiro, eu tô priorizando outras coisas na minha vida, eu tô satisfeito com o meu trabalho e eu provavelmente ainda precisaria acumular um pouquinho mais de experiência para conseguir aplicar para vagas que eu julgue que vale a pena correr o risco de trocar de emprego, né? Porque agora que eu já estou ganhando em dólar, é difícil conseguir aumentar muito o meu salário, né? Então é por isso que eu acabei eu admito que eu estou na minha zona de conforto, porque no momento eu acho que vai ser difícil conseguir aumentar significativamente o meu salário. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha de dicas para fazer vocês ganharem mais dinheiro na carreira. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para ti. E agora eu vou deixar 2 vídeos relacionados à carreira da programação que tu pode assistir caso seja do teu interesse. Eu vou ficando por aqui. Valeu!